Atlético já fechou a negociação com o Bryan Palacios, como você disse, jogador jovem colombiano de 21 anos, estava no Atlético Nacional de Medellín. É um jogador canhoto, joga mais pela ponta direita ali, pode ser um jogador bem utilizado pelo Filipão, sobretudo depois da saída do Pavão. Ele deve concorrer ali pela posição com o Alisson, que é um jovem jogador da base do Atlético que tem ganhado destaque nesse início de campeonato. Ele assinou contrato aí, ó, com um belo anel, inclusive, assinando um contrato até 2027. O Bryan Palacios, que foi adquirido pelo Atlético por uma quantia em torno de 3 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 15 milhões de reais. Como eu disse, ele já está regularizado no BID. Já pode ser aproveitado para essa partida, pode ser relacionado, não deve ter problemas físicos, porque vinha jogando normalmente no Atlético Nacional da Colômbia e é aí o reforço do Atlético, o último nessa janela, pode ser até utilizado nesse clássico já de amanhã pelo Campeonato Mineiro, Mário. Eu ia fazer essa pergunta, então ele já pode, pelo regulamento, ser inscrito para essa partida de amanhã. O Atlético tem um clássico pela frente, né? O Cruzeiro pega o Tombense. Mas ainda sobre essa partida, o Atlético chega com 2 derrotas só, né? Para essa fase da competição. Uma para o próprio Cruzeiro, né? Que a gente está falando tanto, e outra para a Patrocinense. Qual o nível de confiança numa vaguinha na final, Paulucci? Traz para nós. O Atlético é o grande favorito à conquista do título do Campeonato Mineiro, não só pelo elenco que tem, pela manutenção do elenco, apesar de não ter feito a melhor campanha na primeira fase. O Galo está defendendo o pentacampeonato, está há muito tempo disputando as finais do Campeonato Mineiro. O Galo nessa primeira fase foi o primeiro do Grupo B com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 14 gols marcados e 6 gols sofridos. Tem o Hulk brigando pela artilharia do Campeonato Mineiro, ele tem 4 gols, o artilheiro do campeonato é o Igor Bahia, do Tombense, ao lado do Mastriani, que estava no América, nem está disputando mais o Campeonato Mineiro. Então, há uma expectativa grande para essa partida. O Galo está com o DM meio esvaziado, então o Filipão vai ter alguns jogadores importantes voltando para essa partida. É o caso do Igor Rabelo e também do Maurício Lemos. Os zagueiros voltam a ficar à disposição, assim como o Mariano, que está liberado para esse jogo, lateral direito. E o Rubens, jogador importante, lateral esquerdo, também pode atuar pelo meio de campo. No último jogo contra o Ipatinga, ele sentiu um problema no ombro esquerdo, foi reavaliado durante a semana inteira de preparação do Filipão com o Galo na Cidade do Galo. E o Rubens também estará disponível para essa partida. O Rubens, inclusive, que fez o gol do clássico contra o América, que terminou 1-1 na primeira fase do Campeonato Mineiro. Gol no finalzinho, o Atlético estava perdendo o jogo. O Rubens faz um gol depois de um chute do Hulk. O goleiro bateu roupa tal qual o Oliver Kahn na Copa de 2002 e o Rubens fez o gol de empate da partida. Então, a expectativa de um grande jogo. O estádio do Atlético, a Arena MRV, deve estar praticamente lotado. Expectativa de mais de 40 mil torcedores para esse jogo. Certamente vai ser um duelo muito importante, porque Atlético e América, Galo e Coelho, têm protagonizado grandes duelos aqui em Minas Gerais. Fizeram a final do ano passado, o Galo levou a melhor, tem um pequeno tabu aí, são 7 jogos que o América não vence o Galo, a última vitória foi em 2022, então a expectativa de uma grande partida para esse primeiro duelo da semifinal. Estou fazendo um balanço aqui, enquanto o Paulucci trazia informações muito mais interessantes, inclusive para a construção do nosso jornal, mas esse Palacios é o terceiro da temporada 24 no futebol brasileiro, né? Não percam as contas. O Corinthians tem um lateral, isso. Agora o Atlético Mineiro tem um para chamar de seu. O do Vasco foi vendido, né? Voltou para o Chile, né? E tem um do Cruzeiro também. Tem um do Cruzeiro, então tá. É muito palácio, né? Isso aqui é quase uma Disney. Nem tem mais monarquia aqui no Brasil, né? Uma Disney. Deixa abaixo. Vamos lá, vamos para o outro lado. Agora sobre o Cruzeiro. Esse é o primeiro desafio, pelo menos mata-mata, né? Do Larcamón depois da eliminação na Copa do Brasil. Aliás, o Souza continua avançando, hein? Ontem avançou de novo, né? Passou pelo Petrolina. Passou pelo Petrolina. E o dinossaurinho inflável lá de Souza segue balançando. Segue fazendo a sua festa. Bom, o Larcamón tem mais um desafio de mata-mata, então, pela frente, que é justamente pelas semifinais do Campeonato Mineiro. E aí, do lado do Cruzeiro, o que você traz pra gente, o Paulucci? Bom, o Cruzeiro fez a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro. O jogo contra o Tombense é no domingo, às 7h30 da noite, com transmissão do Premier. O jogo não vai ser em Tombos, o jogo vai ser em Ipatinga. O Tombense vendeu o mando de campo para jogar no Ipatingão, no Vale do Aço, por questões financeiras. A diretoria do Tombense até disse que é para promover a partida lá, porque o Tombense até tem
bons resultados jogando no Vale do Aço, e o Cruzeiro vem com essa expectativa de confirmar a melhor campanha da primeira fase. Só para a gente frisar o regulamento dessas semifinais, são 2 jogos, ida e volta. O time que tem a vantagem, que fez a melhor campanha na fase de grupos, joga por 2 empates ou por uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. O Cruzeiro foi o líder do grupo A com 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 15 gols marcados e 5 gols sofridos. Tem o Dineno também brigando pela artilharia, centroavante argentino, também tem 4 gols na competição, é um jogador que vai brigar por essa artilharia. E o Cruzeiro também fechou essa janela de transferências, anunciando nessa semana o atacante argentino Álvaro Barreal, de 23 anos, estava no Cincinnati dos Estados Unidos. É um jogador que vinha sendo destaque lá na MLS. Na última temporada foram 8 gols em 36 jogos. Também está inscrito no BID e pode ficar à disposição para essa partida. O Nicolás Larcamón, que o problema do ataque do Cruzeiro, das finalizações e de balançar as redes, que foi um problema gravíssimo na temporada de 2023, parece que está sendo solucionado, né? O Dineno está fazendo uma porção de gols. Rafael Elias, o papagaio, também está balançando as redes. E o Cruzeiro ainda pode ter a volta do Rafa Silva, que está se preparando para esse retorno. O Cruzeiro vai para uma partida contra o Tombense, que é uma equipe muito arrumada. Tem o artilheiro do Campeonato Mineiro, como eu disse, o Igor Bahia. E o Tombense, inclusive, estava no grupo do Cruzeiro, se classificou como o segundo melhor colocado dessa primeira fase. Perfeito. Desde o 2-0... que o Cruzeiro sofreu para o Souza, né, acabando com a eliminação na Copa do Brasil, vieram 2 vitórias, só que a gente ainda não estava falando de mata-mata, né? Agora sim, nas semifinais. Uma em cima do Pouso Alegre, também por 2-0, e outra sobre o Uberlândia, 2-0 também. E foi assim, inclusive, que o Cruzeiro chegou com a melhor campanha da... Melhor campanha da primeira fase, né, Luiz? E o Cruzeiro enfrentaram os mesmos adversários, né? Porque eles estavam no mesmo grupo. Isso. Diga lá, Luiz. Não, eu quero ver esse teste do Cruzeiro em mata-mata, porque é um time muito coletivo, né? O Paulucci até falou do destaque dos jogadores de ataque que estão num desenvolvimento melhor agora. O Papagaio num processo de recuperação e o Dineno chegando com uma esperança de gols por indicação do próprio Larcamón. Mas o Galo teve 2 grandes testes, o Cruzeiro teve 2 grandes testes em 24, que foi o jogo contra o Galo, mais um na MRV, e venceu mais uma vez, mas teve um outro 2-0, um revés para o Souza. Então, eu vou esperar um pouco, por mais que seja o favorito, para esse confronto, não acho que seja o favorito ao título mineiro, o que pode acontecer, mas não carrega este favoritismo. Mas para um jogo de mata-mata eu quero ver como que vai se comportar o coletivo do Cruzeiro, porque a gente sabe que não é um time que tem valores individuais que façam tanta diferença como é o caso do Atlético Mineiro. Então, para essa partida ainda enxergo um favoritismo, mas para o campeonato não, e acho que o campeão deve sair do outro lado da chave. E vai ser legal observar